Afinal, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinham recolhido cestos cheios, já tinham experimentado a providência concreta de Deus. Mas, mesmo assim, deixam o medo dominar o pensamento. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Feliz, abençoada terça-feira. Estamos vivenciando esse tempo dos festejos, do carnaval, da alegria, mas ao mesmo tempo participando desta alegria, já nos preparando para esse novo ciclo litúrgico, do qual iniciaremos amanhã com quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor Jesus. Porém, hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro, nós vamos meditar, vamos refletir juntos com o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. E então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Vocês ainda não entenderam, nem compreenderam? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Vós não lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? E eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? A pergunta é para a gente. E nós? Você? Nós já compreendemos? Jesus ele diz algo que parece um tanto quanto estranho num primeiro momento. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. É óbvio que ele não está aqui falando de padaria, de uma fábrica de pães. Ele fala de influência. O fermento é pequeno, quase invisível, mas ele altera toda a massa. Assim também acontece com certas atitudes interiores. Um pouquinho de incredulidade, um pouquinho de orgulho, um pouquinho de dureza de coração, e quando a gente percebe, tudo fica contaminado. Contudo, os discípulos eles não entendem isso. Eles continuam presos ao pão material. E a conversa deles gira em torno da falta de alimento, enquanto Jesus tenta levá-los para uma compreensão mais profunda. Pois é nesse momento que o Senhor faz uma sequência de perguntas que ecoam ainda hoje. Ainda não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Veja quantas perguntas que Jesus faz. E essas perguntas não soam como repreensão vazia. Elas revelam a dor de um mestre que ama profundamente e que quer abrir os olhos dos seus amigos. Afinal, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinham recolhido cestos cheios, já tinham experimentado a providência concreta de Deus. Mas, mesmo assim, deixam o medo dominar o pensamento. Percebemos então que o problema não é a falta de pão, o problema é a falta de confiança. Eles calculam, contam, analisam, mas esquecem de lembrar. E a memória da ação de Deus deveria sustentar a fé no presente. Quando a memória espiritual enfraquece, gente, é óbvio que cresce um outro sintoma, a ansiedade. Então o Evangelho de hoje nos convida a olhar para dentro. Quantas vezes nós também reduzimos a vida espiritual a preocupações materiais, não é verdade? Quantas vezes nós
ficamos agitados por pequenas faltas e ignoramos a presença constante de Deus. A ansiedade, ela revela onde colocamos a nossa segurança. Portanto, a gente precisa vigiar o fermento que a gente deixa entrar no coração. Se alimentamos desconfiança, óbvio que ela vai crescer. Se cultivarmos fé, é óbvio que ela vai se expandir no nosso coração e nos nossos gestos e atitudes. O reino de Deus, ele começa dentro de nós e vai se fortalecendo quando lembramos das obras que o Senhor já realizou na nossa história. Enfim, gente, Jesus continua perguntando para cada um de nós: vocês ainda não compreenderam? Ele não humilha, mas ele quer despertar. Ele não está acusando ninguém, a mim, você, mas ele quer nos chamar para a maturidade. Se abrirmos os olhos e recordarmos o que ele já fez, com certeza encontraremos muita serenidade para enfrentar o que ainda está por vir. Quero desejar para você, caro irmão, cara irmã, um feliz dia de carnaval. Mas já vamos colocar a nossa mente e o nosso coração naquilo que virá amanhã, quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, um novo ciclo litúrgico, nos colocando nessa caminhada quaresmal. Paz e bem, até amanhã, quarta-feira de cinzas.